E hoje nós temos a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema espinhoso, um pouquinho polêmico, que divide bem a igreja do Senhor, mas a parte séria da igreja, né? Irmãos sérios pensam bem diferente a respeito desse tema que nós vamos falar hoje. E a ideia é mostrar não uma visão única, né, do texto, que às vezes a gente olha para o texto e só tem uma maneira de ver, mas com um pouquinho de cuidado e uma interpretação mais profunda, né, mais séria, mais cuidadosa, a gente pode ter uma outra interpretação também. Então a ideia é essa hoje. Estamos sem mídia, né? Então eu vou... voltou? Então amém. Tá vendo? Deus é bom demais. Então vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá em Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Alguns irmãos aí já deu um gelo na espinha, porque sabe por que é espinhoso esse tema que nós vamos falar hoje. Mas, em nome de Jesus, vai terminar todo mundo bem, todo mundo vivo, todo mundo em paz. Romanos capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 18, a minha Bíblia é a King James atualizada. Leiamos. Lá atrás não vai projetar não, né? Só aqui mesmo. Está querendo demais também, né? Vamos lá. Então diz assim, King James atualizada, tá? Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendência de Abraão, se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi declarada: no tempo certo virei novamente e Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai, Isaque. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, essa palavra é importante, viu? Dentro do tema que nós vamos falar hoje. Segundo a eleição permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, foi-lhe dito: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Ou seja, Deus é justo. Porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Texto simples, né? Vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé? Ficar em pé, vamos orar? Sim, Pai, nós te damos graças, porque estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade. Ó Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor nos dirija, Senhor, na meditação dessa manhã, que o Senhor trabalhe os nossos corações, que o Senhor corrija, que o Senhor eduque, ó Deus amado, para que nós possamos andar a cada dia na Tua presença, mais próximos de Ti, mais parecidos com Jesus. Ó Pai, que a Sua palavra nos limpe,
como Jesus orou ali no capítulo 17 de João, que nós possamos ser lavados e limpos pela sua palavra, a cada dia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Guarda também aqueles que estão em viagem, nossos pastores, ó Pai, que o Senhor esteja dando direção a todos e dando um descanso, ó Pai, na sua vontade e na tua presença. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Podemos assentar, irmãos. Bom, o tema da nossa mensagem nessa manhã, irmãos, é Jacó, Esaú e Faraó. Eu falei que esse tema é polêmico porque esse é um dos temas chaves para defender uma teologia ou uma doutrina chamada doutrina da predestinação. O que é, resumidamente, essa doutrina da predestinação, que é muito baseado nesse texto, também nesse texto, fortemente nesse texto, tem outros, mas esse é o texto, vamos dizer, o texto de ouro dessa doutrina da predestinação. A doutrina da predestinação, ela ensina que Deus, na sua soberania, Ele definiu, Ele decidiu quem Ele vai salvar e quem Ele vai condenar, independente da vontade do homem. Em suma, é isso que essa doutrina ensina. Que Deus, na sua soberania, Ele predestinou quem Ele quer salvar e quem Ele não quer salvar. Baseado em quê? Baseado na sua soberania. Baseado em Ele quis, Ele decidiu aleatoriamente quem Ele vai salvar e quem Ele vai condenar. Por quê? Porque o homem caiu. Ele teve uma queda em Adão. E a partir do momento que o homem caiu, todos estavam condenados ao inferno, à perdição eterna. Todos estavam condenados à perdição. Então, Deus, na sua soberania e na sua misericórdia, segundo a doutrina da predestinação e da eleição, a qual eu não creio, tá? Quem crê aí, tudo bem, mas eu não creio. Baseado nessa doutrina, Deus, vendo todos os homens perdidos, Ele definiu: eu quero salvar esse, eu não quero, e quero salvar esse, e não quero salvar aquele. Aleatoriamente, exatamente assim que é ensinada essa doutrina, porque Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer. Porque se você ler o texto aqui de Romanos, aqui no 19, fala: certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, 19 e 20, né? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares, ó Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Ou em outras palavras, se Deus é soberano e Ele decidiu que quer te salvar, e quer salvar um e quer condenar o outro, Ele é soberano, Ele pode fazer isso e ninguém pode dizer nada. Então é isso que essa doutrina ensina. E ela continua ensinando, entre outras coisas, que após a queda, após o homem ter caído, ele perdeu a oportunidade, ou a prerrogativa, melhor dizendo, de voltar-se para Deus. O homem não pode mais voltar. Depois que ele caiu, ele não pode mais voltar para Deus. A vontade dele, ele tem vontade para casar, ele tem vontade para escolher uma roupa, para construir uma casa. Para isso ele tem livre-arbítrio. Ele tem vontade para isso. E é responsável por isso. Mas para se voltar para Deus, não. Para ele se voltar para Deus, Deus tem que dar para esse homem a graça, tudo bem? A graça é de Deus, é Ele que dá mesmo. Mas Deus também tem que dar a fé. Então a fé não é uma prerrogativa sua. Não, eu decido crer ou não crer em Deus. Não. Deus, Ele te dá graça através de Jesus Cristo e também te dá a fé. Se Deus não te der essa fé, você não tem como se voltar para Deus. Você não tem condição de crer em Deus por você mesmo. Você não, então, porque já está definido. Deus já predestinou se você vai ser salvo ou não, e se Ele vai te dar graça e se Ele vai te dar fé. Então é isso que essa doutrina ensina. Então após a queda, o livre-arbítrio do homem, o homem perdeu esse livre-arbítrio. Ele perdeu o livre-arbítrio, ou o poder de escolha, para decidir voltar-se para Deus ou não. Mas vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23, se após a queda o homem realmente perdeu a possibilidade de se voltar para Deus, ou de escolher querer Deus ou não. Gênesis capítulo 3, versículo 22, não sei se falei 23, 22, 3, 22. Isso após o homem ter caído.
Olha o que Deus falou depois da queda de Adão. Então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano tornou-se o que, irmãos? Como um de nós quem? Como Deus. Olha aí, quem? Pensando até na Trindade. Ele se tornou como um de nós. Ele se tornou como um de nós depois que caiu. Presta atenção nesse detalhe. Conhecendo o quê? O bem e o mal. Não devemos permitir que ele estenda a sua mão e tome o fruto da árvore da vida e, comendo-a, possa viver eternamente. Então ele não perdeu a sua vontade de escolha. Ele sabia que tinha errado. Porém, ele, se continuasse no jardim, ele podia voltar lá para a árvore da vida. É lógico que se ele comesse a árvore da vida sem redenção, ele viveria eternamente em pecado. Mas ele não perdeu o livre-arbítrio. Ele não perdeu o poder de escolha. Tá? É nisso que a gente quer frisar. É isso que nós queremos frisar. E um outro texto que mostra que o homem não perdeu o seu poder de escolha está lá em Números, capítulo 21. Eu não vou ler, só vou citar. Números capítulo 21, versículo de 1 a 9, que é aquela passagem, na verdade é de 4 a 9, Números 21, de 4 a 9. É a passagem que fala do momento que o povo de Israel começou a murmurar, e quando eles começaram a murmurar, lá por qualquer motivo, eles murmuravam por qualquer coisa, aí estavam murmurando por qualquer motivo, aí Deus mandou serpentes abrasadoras, e essas serpentes começaram a morder o povo. E quem essa serpente mordia, morria. Então o pessoal murmurou, aí o pessoal começou a ver a serpente mordendo e morrendo, ficaram preocupados. Aí correram para Moisés: Moisés, pecamos contra você e contra Deus, intercede por nós para que Deus nos livre dessa serpente e tal. Aí Deus falou para Moisés: faz uma serpente de bronze, coloca no monte, e todo aquele que olhar para essa serpente será curado. Então, não entenderam, né? Então, todo aquele que olhar para essa serpente será curado. Vamos ler só o versículo 8 do capítulo 21 de Números. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. E todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Então, uma pessoa foi picada. O Mateus foi picado pela serpente. Aí o Mateus falou: não, eu não vou olhar para a serpente de bronze que o Moisés construiu, não. Eu vou arrumar um remédio aqui e vou passar, e vou lá não sei aonde pedir para uma erva lá passar para ser curado. Você seria curado, Mateus? A ordem era o quê? Olhar para a serpente. Quem olhasse para a serpente era curado. Mas era olhar de qualquer jeito? Olhar assim. Ou era olhar com fé, porque era a única saída. Aquela serpente era a única saída. Então não era olhar de qualquer jeito, era olhar com fé. E a palavra de Deus nos faz um paralelo com essa passagem da serpente lá em João, capítulo 3. Eu vou chegar no tema lá, viu, irmãos? Jacó, Esaú e Faraó, tá? É que eu tenho que fazer essa introdução. João capítulo 3. Não, parece que a pessoa que pega o ônibus para ir para o centro da cidade, e o ônibus leva ele lá para o interior, né? Não, mas a gente vai chegar lá onde a gente falou. Em João capítulo 3, versículo 14, Jesus usa esse mesmo exemplo da serpente, se referindo a ele mesmo. Olha o que Jesus fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Por quê? Para quê? Ou para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus falou: assim como as pessoas tinham que olhar para aquela serpente lá no deserto, os que foram mordidos para serem curados, o Filho do Homem vai ser levantado da terra, como aquela serpente foi levantada, e todo aquele que crer no Filho do Homem será salvo. Então, para que uma pessoa fosse curada lá da mordida da serpente, ele tinha que olhar, mas olhar com fé. Não é olhar, simplesmente olhar. E todas as pessoas que hoje querem ser curados dos seus pecados, ou querem receber a redenção, ele tem que olhar para Cristo. E essa decisão é pessoal.
É você que decide. A pessoa decidia lá se olhava para a serpente ou não. E você decide hoje se você quer olhar para Jesus ou não. Então essa questão que Deus é que vai te dar fé. Deus não me deu fé, então fazer o quê, né? Então ele deu fé lá só para uns, mas não deu. Deu para o Anderson, mas não deu fé para mim. Então tudo bem. Não. Deus deu fé para todos, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, apesar desse... Agora, esse texto que nós lemos, ele tem... normalmente quando as pessoas leem, elas leem com essa ótica, ainda que a pessoa não concorde que esse texto que nós lemos de Romanos esteja falando que Deus elege as pessoas, elege alguns e não entendi. Então, desculpa, irmão, interromper. Tá bom, olha, vai começar a chuva, os irmãos não se acanhem de sair. Se começar a chover muito, quem tiver carro, sai, tira o carro, porque, tá bom, os irmãos vão avisar se estiver chovendo muito. Quem quiser já se prevenir, fica à vontade. Então, esse texto, ainda que você não concorde que ele esteja falando da predestinação, como nós já fizemos essa introdução, a pessoa, às vezes nós não conseguimos ler o texto de outra maneira. Então, é exatamente isso que nós vamos estar trabalhando essa manhã. Então, irmãos, qual que é o argumento central de Paulo na carta aos Romanos? Quando eu falo argumento central, porque às vezes a gente costuma ler a Bíblia assim, a gente pega um texto na Bíblia, esquece que vem antes, esquece que vem depois, e a Bíblia não se lê assim. Se você quer ler Romanos, você tem que ler Romanos inteiro, entender qual era o pensamento de Paulo, qual era a intenção de Paulo, qual a ideia que ele tinha na cabeça quando ele estava escrevendo aquela carta. E a ideia central de Paulo, quando ele estava escrevendo Romanos, não era falar sobre predestinação, que Deus vai salvar um, não vai salvar outro, que Deus é soberano. Tudo isso tem na carta, mas o argumento central, o pensamento central, a intenção maior de Paulo ao escrever a carta aos Romanos, era mostrar que em Cristo, agora, hoje, que em Cristo todos nós temos acesso a Deus, tanto judeus como gregos ou as demais nações. Por isso você vai ver muito na carta aos Romanos, primeiro o judeu, depois o grego, primeiro o judeu, depois... Porque essa era o pensamento central dele, era mostrar que agora todos nós temos acesso a Deus. E ele começa falando isso, que todos têm acesso à salvação, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porquanto eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro quem? Os judeus e também o grego, porque era essa a questão. Os judeus se acharem mais próximos de Deus, ou tinham mais direito às coisas, e à salvação e às bênçãos de Deus, do que os demais povos da terra. E Paulo está vindo aqui para quebrar esse paradigma. Não, hoje todos nós temos acesso à mesma graça, tanto o judeu como também o grego, ou os gentios, ou as demais nações. Um outro ponto que prova esse argumento central de Paulo, está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 9, que Paulo fala assim, que quem não crê está condenado, e quem crê será exaltado. 2,9, olha, ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano, 2,9 de Romanos. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Primeiro lugar o judeu e em seguida o grego. E também ele fala que a exaltação daqueles que creem vai ser igual tanto para judeu como grego no versículo 10. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu e também para o grego. E Paulo também, reforçando esse assunto, esse tema central, mostrando que judeu e grego hoje são todos iguais diante de Deus, ele reforça no próprio livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 9 e 10, que todos hoje, tanto judeus como gregos, têm a mesma posição diante de Deus. Não tem diferença, o judeu é mais queridinho, o brasileiro é mais queridinho, o americano, não, todos são iguais diante de Deus. Deus olha para todos da mesma maneira, sem parcialidade alguma, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas, então ele olha para todos da mesma maneira. E como Deus vê todos os homens? Como que Deus, quando ele olha para todos os homens, ele vê todos os homens como? Como pecadores. Independente se você é um líder, independente se você foi discípulo de Paulo, se você é um Billy Graham, Deus olha para você, você é um pecador.
É dessa maneira que ele olha, para todos nós. Da mesma maneira, para Abraão, para Pedro, para todos os homens em todas as nações, para você, para aquele cara, aquela pessoa mais impura que você conhece, ele olha e vê da mesma maneira, como pecador. 3,9 prova isso, de Romanos. Qual a conclusão? Estamos nós, esse nós aqui é judeus. Como Paulo era judeu, ele fala assim: estamos nós, os judeus, está intrínseco aqui, em posição de vantagem? Nós, os judeus, temos alguma vantagem sobre as demais nações? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nem mesmo um, nem sequer um. Então Paulo ele fecha esse argumento dizendo que todos agora são iguais diante de Deus, e que o tema central dele na carta aos Romanos é essa: mostrar que judeu e gentio hoje são todos iguais. E Paulo ele não muda a sua linha de raciocínio quando nós chegamos no capítulo 9, que é o capítulo que nós lemos. Ele não muda a sua linha de raciocínio. O problema é que quando a gente chega no capítulo 9, parece que Paulo mudou de assunto, está escrevendo uma outra carta, mas ele está falando, ele está seguindo a mesma linha de raciocínio, porque Paulo era muito lógico. Ele tinha uma lógica de raciocínio. Ele não é, a carta aos Romanos não é Provérbios, que fala de um assunto, fala de vários assuntos ao mesmo tempo. Não, ele está falando de um assunto e está dando seguimento àquele assunto, trazendo uma coisa, um argumento aqui, outro ali, para reforçar aquele tema central a qual ele se propôs a expor. E no capítulo 9 não é diferente, e ele continua falando do mesmo assunto, e agora a gente vai entrar no tema que a gente se propôs a falar hoje, né? Esaú, Jacó e Faraó. Então ele, lá no versículo 11, ele fala assim: contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem, que gêmeos é esse? Jacó, Esaú, melhor, Esaú, que foi o mais velho, e Jacó, que quando Rebeca estava esperando esses gêmeos, Deus falou no coração: olha, existem duas nações dentro de você, não é somente duas crianças. As crianças que estão dentro de você representam duas nações, e elas vão lutar entre elas, né? Então, guarda isso. Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, representavam dois grupos de pessoas, duas categorias de pessoas. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, a palavra chata aqui, segundo a eleição permaneça inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, foi dito: o mais velho servirá o mais novo. Então, irmãos, essa expressão gêmeos, como nós já falamos, ela representa dois grupos. Aqui, do que nós estamos falando? De judeus e dos gentios, ou daqueles que creem e daqueles que rejeitam a Deus. E lá, quando Deus falou no Corão, revelou para Rebeca, ele falou: olha, tem duas nações dentro de vocês. Ele não estava falando especificamente das duas crianças, determinando para aquelas duas crianças alguma coisa, mas para aquelas pessoas que andassem segundo o caminho que aquelas crianças iam seguir. Ele seria um representante daqueles que viriam depois, dentro da questão da fé e dentro da questão das obras. Então, irmão, Jacó, ele representa, dentro desse texto, os que dependem da graça de Deus e não confiam em si mesmo. Então Jacó ele representa aqueles que dependem da graça de Deus, que olham para a serpente, sabe que não pode fazer nada, então ou ele olha para a serpente ou ele morre da mordida, ou ele crê em Cristo ou ele vai para o inferno. Então Jacó representa, porque ele sabe que em mim mesmo eu não posso fazer nada para resolver meus problemas. O meu problema original, a minha queda, o problema que eu herdei de Adão, eu tenho que olhar para Cristo, e eu dependo da misericórdia dele, e isso é para todos. Deus deu esse benefício para todos nós. Jacó, que é o mais novo, ele representa aquilo que é celestial, aquilo que é do céu e aquilo que é eterno. Então ele representa aqueles que dependem da graça de Deus e esperam na misericórdia de Deus, e representa o que é celestial e o que é eterno. E Esaú ele representa aqueles que confiam em si mesmo, ou seja, que confiam na lei e são justos aos seus próprios olhos. Eles acham que através das suas obras, dos seus atos, eles vão conseguir o benefício de Deus. Eles vão conseguir
as bênçãos de Deus através dos seus atos e do seu procedimento. É isso que representa Jacó. Isso a gente pode ver lá no capítulo 10 de Romanos, versículo 3, porque aqui Esaú, praticamente ele está representando aqueles judeus que estavam resistentes a confiarem na graça de Jesus Cristo e ainda ficarem independentes da lei. Por isso aparecem esses dois nomes aqui, tá? E olha o que é que está dizendo lá no capítulo 10, versículo 3. Pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus, quem não reconhecia a justiça que vem de Deus? Aqueles judeus que, apesar de terem todas as promessas, terem todos os profetas a seu favor, ter Abraão como pai, não criam na graça de Jesus Cristo. Eles desprezavam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porquanto, pois não conhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então eles falaram: não, eu quero ser curado da mordida da serpente do meu jeito. Eu sei que fui mordido da serpente, mas eu vou me esforçar, eu vou fazer por onde para ser curado dessa mordida. Porque não, mas Deus está te dando um remédio, que é só olhar para a serpente, ou só olhar para Jesus. Crê em Jesus, você resolve o seu problema de pecado. Não, mas eu quero resolver o problema de pecado da minha maneira. Então, muitos judeus viam que queriam se aproximar de Deus, da graça de Deus, desta maneira. E isso não só os judeus. Hoje, nos nossos dias, muitas pessoas acham que podem se aproximar de Deus através dos seus próprios méritos. Você chega para muitas pessoas aí e fala assim: olha, você precisa de Jesus para a sua salvação. Eu falo: não, eu sou um cara bom, eu não roubo, eu não mato, eu não furto, eu não adoro outros deuses, eu não faço nada. Aí eu pergunto para ele: mas você guarda o sábado? Falta só isso? Eu guardo o sábado, tá? Se o problema é esse, eu até guardo o sábado para mim cumprir todos os mandamentos de Deus. Então a pessoa acha que através das suas obras ele vai resolver o problema do pecado, ou a mordida da serpente que ele tem, ou o pecado que está nele. E não, porque existe um mandamento, irmãos, lá nos 10 mandamentos. A gente fala, se eu perguntar, irmãos, não, acho que eu cumpro os 10 mandamentos, mas tem um mandamentozinho lá, que é o último, que fala assim: não cobiçarás. E Tiago fala assim: aquele que peca em um mandamento, pecou em todos. Se você deixou de cumprir um mandamento, você vai ser condenado pelos outros. Não adianta você cumprir 9, 8, tem que cumprir os 10. Aí tem esse mandamento: não cobiçarás. E sabe o que é cobiçar, Denilson? Você passar, eu estou brincando, tá? Eu estou só usando a sua profissão, mas é brincadeira. Eu sei que você não é assim, tá? Aí você está passando em frente a um salão de um amigo seu, ou de uma pessoa, um salão de cabeleireiro lindo, montado, lindo, 2 andares, tem tudo, depilação e tal. Aí fala: pô, tem um salão igual a esse aí. Isso é cobiça. Aí eu passo um carro na rua, lindo, maravilhoso, conversível, eu olho o carro, falo: esse carro podia ser meu, né? Pô, esse cara nem crente mano, tem um carro desse, eu sou e estou andando de Fusca. Cobiça. Cobiça. Cobiçar é você olhar para uma coisa e desejar no seu coração aquilo que não é seu. Por isso que fala: não cobiçarás a mulher do seu próximo, o filho do seu próximo. Tem gente que não cobiça a mulher do próximo, mas cobiça o filho. Eu queria ter um filho igual, eu queria ter um filho obediente que nem o Joãozinho. Meu filho é uma praga. Não sei como é que eu gerei um traste desse. Não serve para nada. Eu queria ter gerado o filho do meu. O cara é ateu e tem um filho melhor que o meu. Isso é cobiça. Isso é pecado. Aí você fala: mas eu nunca fiz isso na minha vida. Então você não precisa nem de Jesus, você está salvo pela lei mesmo, né? Se você reconhece que nunca fez isso. Então as pessoas querem serem salvas através da sua maneira e ser salvas aos seus próprios olhos. Então, irmãos, o texto do capítulo 9, você está percebendo que Paulo, olhando dessa ótica, né, que eu estou apresentando, você está vendo que Paulo não está falando nada de eleição, Deus elege um, não elege um. Ele está falando de 2 grupos de pessoas, uns que dependem da graça e outros que não dependem. Mas só que tem outros textos que, não interpretados da forma, dentro dessa linha que eu estou apresentando para os irmãos, né, porque tem alguns irmãos que eu sei que de repente creem dessa maneira e têm a liberdade de crer dessa maneira, mas interpretando dessa ótica. Então, mas tem outros textos que vão ficar meio estranhos. Vamos ler lá o versículo 15 e o versículo 16 do capítulo de Romanos 9, que diz assim: portanto, Deus, né, ele declara a Moisés:
terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Então Deus, está vendo? Está escrito aqui, ó. Deus, ele tem compaixão de quem ele quer. Se ele não quiser ter compaixão de você, acabou. Ele é soberano. O texto está dizendo aqui, ó, ele tem misericórdia de quem ele quer e tem compaixão de quem ele quer. Assim, claro está que isso não depende da vontade. Então não adianta você querer ter a misericórdia de Deus. Se Deus não quiser ter misericórdia de você, um abraço para você. Se eu ler no texto, parece que o texto está dizendo isso. Tampouco do esforço humano. Não adianta você se esforçar para ter misericórdia, a compaixão de Deus, porque Deus não vai ter misericórdia de você se ele não quiser. Mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Então, você olhando esse texto isoladamente, você vai entender que Deus ama quem ele quer, tem misericórdia de quem ele quer, salva quem ele quer, porque ele é soberano. Mas é isso que a Bíblia diz. Quando a gente vê a Bíblia no seu todo, porque isso é um texto difícil, é um texto obscuro. E o que nós aprendemos na escola dominical? Agora eu quero saber. Quando a gente tem um texto difícil, como é que a gente resolve o problema? Com um texto mais... Eu vou chamar pelo nome, Edson. Lógico, eu não vou me arriscar, né? Edson, quando a gente tem um texto difícil, como que a gente resolve? Pega um texto mais claro para resolver para trazer luz a um texto difícil. Esse é um texto difícil. Se você ficar com ele, você vai achar, não, Deus realmente ele é aleatório. Ele faz o que ele quer e acabou, ninguém vai discutir. Mas quando você vai para outros textos, que vão jogar luz a esse texto, você fala, não, mas não é assim, o caráter de Deus não é esse. Então a gente vai dar só 4 exemplos. Seu irmão lembra da história do centurião? O centurião que tinha um servo que estava muito doente, esse centurião. Aí ele era gentil, ele não era do povo de Deus, mas ele cria em Jesus Cristo, e ele queria que o seu servo fosse curado, mas ele tinha vergonha de chegar para Jesus e fazer esse pedido, porque ele não se achava digno, mas ele era um homem muito bom, ajudou a construir a sinagoga, ele ajudava os judeus, aí nem ele foi, os judeus foram no lugar dele, para pedir essa bênção para Jesus, e olha como que os judeus falam para Jesus, para ajudar esse homem. Presta atenção, está em 7 de Lucas, capítulo 4, até o versículo 6. O homem não tinha coragem de se aproximar de Jesus, mas olha o que os judeus falaram. Então, aproximando-se de Jesus, os judeus apelaram-lhe com muitas súplicas. Olha como que eles falaram: este é um homem, esse centurião que era um gentil, esse é um homem que merece, a palavra que eles usam aqui, que merece que lhes conceda esse favor. Ele merece. Esse gentil merece. Se fosse outro não, mas esse merece. Mas por que ele merecia? Pois trata o nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião, agora olha a atitude do centurião. O centurião enviou-lhes alguns amigos para lhes entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sobre o teto da minha casa. Para um judeu, Jesus podia abençoar aquele homem porque ele tinha méritos, que esse é o pensamento que Paulo está desenvolvendo aqui em Romanos. Aquelas pessoas que são justas aos seus próprios olhos. Mas aqueles que esperam na graça e na misericórdia, Deus sabe, eu não sou digno, Senhor, do Senhor entrar na minha casa. É a sua misericórdia. Aí Jesus falou, não, realmente, eu só vou na sua casa por misericórdia. Porém, eu vou consultar lá no livro dos eleitos e você está na lista. Se você não estiver na lista dos eleitos, infelizmente eu não posso fazer nada. Não foi isso que Jesus foi. Jesus foi imediatamente para a cadeia. Por quê? Porque ele percebeu que aquele coração queria a sua misericórdia e estava esperando na sua graça. Então, por isso, Jesus tem que atender. Tem que atender. Só tem esse exemplo? Tem outro exemplo. Lembra daquela mulher, no capítulo 7 mesmo de Lucas? Tem a mulher pecadora. A mulher pecadora. Jesus estava na casa de um fariseu, né, que era um religioso, né, radical. Estava na casa desse fariseu chamado Simão. Jesus estava ali na mesa, ia comer com eles. De repente entra uma mulher pecadora, talvez lá envolvida com a vida de prostituição. Aí chegou essa mulher. O que essa mulher fez? Ela
foi, se ajoelhou aos pés de Jesus, começou a chorar aos pés de Jesus, enxugar os pés dele com seus cabelos e tal, e aquele pranto, aquela agonia de alma, e Jesus só observando aquilo, e todo mundo com certeza observando. Aí esse Simão, que era o dono da casa, o anfitrião, um hipócrita por sinal, convidou Jesus, mas no coração dele ele falou assim, no coração: se esse homem fosse profeta, profeta, não é Deus não, se ele fosse um profeta aí, tipo, não precisa nem ser um Eliseu, um profeta, ele ia saber que essa mulher que está aos pés dele é uma pecadora. Se Jesus, se ele fosse pelo menos um profeta, ele ia saber que essa mulher que está aos pés dele é uma pecadora. E Jesus, que conhece os corações, falou: Simão, deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha um homem que ele tinha 2 devedores, um credor que tinha 2 devedores. Vou usar o nosso dinheiro aqui. Um deles devia 500 milhões de reais. Vamos para dólares, vai ficar alto, vai ficar mais complicado para pagar mesmo. Um devia 500 milhões de dólares e o outro devia 50 milhões de dólares. Aí o credor perdoou os 2 devedores. Aí a pergunta-chave de Jesus: qual desses 2 devedores o amou mais? Não o que agradeceu mais, o que o amou mais. Aí o Simão falou: lógico, aquele que ele perdoou 50 milhões de dólares. Desculpa, aquele que perdoou 500 milhões de dólares. É o que devia mais, com certeza ele amou mais. Qual seria a resposta dele? Melhor. Jesus falou que a resposta foi boa, mas ele poderia dar até uma respostinha melhor. Os 2 o amaram igual, porque nenhum dos 2 podia pagar, independente do valor. Os 2 amaram do mesmo jeito, mas ele falou: não, o que devia mais, amou mais. Ele falou: tá certo, já que você pensa assim, tá bom. Eu cheguei na tua casa, Simão, você não me saudou com um beijo, que era o costume da época. Essa mulher não cessa de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça, porque o calor, né? Então, para dar uma refrescada, você não ungiu a minha cabeça. Essa aí não cessa de regar meus pés com esse perfume caro aí, enxugar com os seus cabelos. Então, Simão, para fechar a história, a quem mais perdoou, mais amou. Então, Deus tem misericórdia, irmãos, daqueles que buscam a sua misericórdia. Então esse texto que está em Romanos falando: eu terei misericórdia de quem eu quiser, e de quem Deus quer ter misericórdia? Deus tem misericórdia de quem deseja a sua misericórdia e busca a sua misericórdia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os ninivitas mereciam a misericórdia, aquele povo cruel, mas quando ele se arrependeu, Jonas chegou na cidade e falou assim: daqui 40 dias o evangelista lá, o Jonas, irmã Cícera, o evangelista bom, chegou na cidade no ar livre: se vocês daqui 40 dias vocês vão ser tudo condenados. Não é assim, se arrependam, que Deus vai terminar. Não, vocês vão ser condenados daqui 40 dias. Não deu nem chance do pessoal se arrepender, nem falou de arrependimento. Mas aquele povo se arrependeu. Falou, então, pedindo misericórdia a Deus. E Deus ouviu os ninivitas? Não salvou toda aquela cidade, do rei ao servo? Por quê? Então, é o que esse texto quer dizer: ele vai ter misericórdia de quem ele deseja. Mas para quem ele deseja ter misericórdia? Ele quer ter misericórdia de quem? Melhor dizendo, de quem busca a sua misericórdia. Não daquele que acha se está na lista dos eleitos ou não. Se eu estiver na lista, né, Deus vai ter misericórdia de mim, mas se eu não tiver, um abraço para mim. Não. Isso cria uma crise no coração. Isso cria um problema no coração. Tá? E a palavra de Deus, ela é perfeita. Então, quando o homem pecou, irmãos, ele não perdeu a sua responsabilidade de escolha. Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem com esse diferencial de toda a sua criação. O anjo lá que está falando santo, 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 santo é o Senhor de dia e de noite, não tem lá no Apocalipse? Tem os anjos falando, anjo, arcanjo falando santo, santo. Eles não têm a escolha de chegar assim, Robson, o anjo fala: Senhor, dá um tempo aí, eu vou deixar os outros anjos aí, eu vou sair um pouquinho, eu não vou falar mais santo, santo, santo. Não, ele não tem essa escolha. Ele tem que falar santo, 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 dia e noite sem parar, porque ele foi criado para aquilo. Mas nós temos essa escolha. Tem dia que eu quero agradar a Deus, tem dia que eu quero desagradar. Tem dia que eu quero amar a Deus, tem dia que eu quero odiar. Tem dia que eu quero perdoar, tem dia que eu não quero. Nós temos esse diferencial. Por isso, isso nos faz diferente das demais criações, da demais criação de Deus, das outras criações de Deus.
Os animais não são assim, ele é por instinto e tal, por mais inteligente que seja, mas o homem ele é diferenciado. Ele é diferenciado, então aí tem a diferença nossa está aí. E quando Deus fez o homem, Ele colocou no coração do homem essa responsabilidade de escolha. Tudo que você fizer, apesar de eu saber tudo que você vai fazer, antes de você pensar, mas aquilo que você fizer é responsabilidade sua. Eu te dei essa prerrogativa. Você tem esse direito, ao mesmo tempo essa responsabilidade, esse benefício. O que você decidir é por sua conta e risco, apesar de eu saber o que você vai escolher. Você acha que Deus não sabe, Lennon, o que você vai comer depois de amanhã? Você sabe o que você vai comer depois de amanhã? De repente você sabe, né? Você não sabe, Deus já sabe. Mas quando você estiver comendo depois de amanhã, a decisão, o que você decidiu comer, foi responsabilidade sua, apesar de Deus saber. Então é assim que funciona. Nós temos os anjos não têm. Tanto é que quando eles caíram, caíram para sempre. E o último tema para fechar, o filho pródigo. Não lembra da questão do filho pródigo? Foi lá, pecou, fez um monte de coisa errada. Aí quando voltou para casa, o pai chegou, recebeu ele com amor, com carinho. Você receberia o filho desse aí com carinho? Ou ia dar uns cascudos nele, bem dado? Mas não, o pai lá foi lá, abraçou o menino. Não, vem aqui, deu roupa nova e tudo mais. Porém, o irmão, que representa a lei, falou, não, mas eu faço tudo direito e o senhor nunca me deu nada. Esse aí vai, gasta o dinheiro aí na farra, tudo, e o senhor chega ainda a dar uma festa para ele. Aos nossos olhos, Deus está sendo, aquele pai está até sendo injusto, mas ele teve misericórdia de um, e não deixou de ter misericórdia do outro, mas ele mostrou misericórdia para quem não merecia misericórdia. Mas aquele rapaz, mas Deus mostrou misericórdia para esse rapaz enquanto ele estava na farra lá, gastando dinheiro com a mulherada, ou depois que ele se arrependeu? Olha o detalhe, ele se arrependeu. Caindo em si disse, pequei contra o céu e perante ti. Vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, eu vou até meu pai e vou pedir para ele para ser como um dos empregados. Quer dizer, arrependimento. Então, ele desejou a misericórdia de Deus. Nem desejou ser recebido como filho, mas falou, mas meu pai vai me receber. E o pai dele deu muito mais do que ele estava esperando. Então, Deus vai ter misericórdia de quem merece a misericórdia, de quem deseja a sua misericórdia. E só para fechar, irmão, tinha mais coisa, mas vamos ler só Mateus capítulo 9, versículo 12, para reforçar essa questão de quem Deus tem misericórdia, que aqui está falando que Deus tem misericórdia de quem Ele quer, né? Então vamos ver de quem Deus quer ter misericórdia. Mateus capítulo 9, versículo 12. Vamos lá. Aqui eram os fariseus criticando Jesus porque ele estava sentando com os pecadores, com as prostitutas. Aí olha o que Jesus falou para os fariseus, que eram aqueles que confiavam em si mesmo e desprezavam os outros, né? Como aquele fariseu lá da parábola. Mas Jesus, ouvindo os fariseus, no caso, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Se você acha que você não precisa de misericórdia, então Deus não vai dar misericórdia para você. Ele vai focalizar a misericórdia dele em quem quer ter misericórdia. Você está doente, foi mordido da serpente e não vai no médico, fala, não, eu vou resolver o problema da minha maneira, eu vou tomar um chazinho lá, um negócio problemático, pode te matar, mas você põe na sua cabeça que você não precisa de médico. Eu vou ficar orando aqui, né, que até brinca, né, que se você realmente obedece a Jesus, quando você está doente, primeiro você vai no médico, depois você ora, mas tudo bem, esse é outro assunto. Mas aí se você não quer procurar o médico, como que o médico vai poder te ajudar? Se você está doente e não procura a misericórdia de Jesus Cristo, como que ele vai te socorrer? É simples, irmão. Por isso ele fala, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E ele quer ter misericórdia de quem? De quem busca a sua misericórdia. Bom, ninguém vai sair agora porque está chovendo? Como é que é, hein? Mais um pedacinho. Vamos ler lá, irmãos. Vamos em Romanos. Capítulo 9, versículo 17. Bom, nós já falamos de Jacó, não sei se vocês vão prestar atenção, de Jacó e de Esaú, hein? Agora nós vamos falar de Faraó. Romanos capítulo 9, versículo 17 e 18 diz assim: pois diz a Escritura, eu levantei exatamente com esse propósito, eu o levantei, no caso Faraó, né? Exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder,
para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. A outra vai, peraí, Deus endureceu o coração do coitadinho do faraó. Queria se arrepender, amava a Deus, mas Deus falou, não, mas você não está na lista, então eu vou te endurecer. Mas não é isso que o texto quer dizer, tá? Deus não é sádico, irmão. Deus não agiu com sadismo. O faraó voluntariamente resistiu a Deus. Mas lá o texto está dizendo que Deus endureceu o coração de faraó. Volto naquele... é um texto que é obscuro, mas como eu trago luz a esse texto obscuro? Pegando textos mais caros. É assim que Deus age? Ele pega, escolhe uma pessoa e endurece a pessoa? Ou esse caso só aparece com o faraó? Só aparece com o faraó, que é o caso que eu usei do Lennon. Deus sabia, Deus é que tinha levantado o faraó, Deus que tinha criado o faraó, Deus que tinha permitido tudo aquilo. E ele sabia que aquele homem não ia se arrepender. Mas não que ele não ia se arrepender porque Deus não queria que ele se arrependesse. Ele não ia se arrepender porque ele decidiu não se arrepender. E por isso Deus falou, eu vou endurecer o coração dele. Mas na verdade a decisão de não se arrepender, de não temer a Deus, foi decisão do faraó. Porque é assim que funciona na Bíblia inteira. Não ia ser um caso, o faraó, um caso específico. Porque senão a gente ia ver outros casos, Deus endurecendo outras pessoas. Pessoas que queriam a Deus e Deus falou, mas você não está eleito, então você está fora da fila. Pode sair da fila que você não vai ser atendido. Então Deus não provocou a dureza de faraó, irmão, baseado no que nós já falamos. Apesar da nossa inclinação para o mal, que nós temos uma inclinação para o mal, o homem não perdeu a oportunidade de escolher o bem. Apesar de nós termos uma inclinação para o mal, nós não perdemos a oportunidade, ou a prerrogativa, melhor dizendo, de escolher o bem. Nós podemos escolher o bem. Apesar, porque Paulo fala, olha, o bem está em mim, o bem que eu quero fazer eu não consigo e o mal eu faço, mas o bem estava nele. Então ele sabia o que era o bem e o mal, ele podia optar pelo bem. E a gente vê isso lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, dá para colocar aí rapidinho? Deuteronômio 30, 19. Vocês são mais rápidos do que eu, hein mesmo? Deuteronômio 30, 19. Hoje, depois de Deus ter dado várias instruções lá para o povo sobre as bênçãos e as maldições, ele termina assim: hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte. Então Deus falou, o céu e a terra é testemunha que eu apresentei diante de vocês o caminho da morte e o caminho da vida, a bênção e a maldição. E agora, o que Deus fala? Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, vós e vossa descendência. Deus está falando assim, olha, você tem duas alternativas. A alternativa A, a alternativa B. Deus faz uma pergunta, o que você quer escolher, a vida ou a morte? Alternativa A, vida. Alternativa B, morte. Aí Deus fala, Deus sopra no teu ouvido ainda, escolhe a A, que a A é a vida. Aí você escolhe a B, que é a morte. Você escolheu, irmãos. Está escrito ali, ele falou, coloquei a vida e a morte diante de vocês. E escolhe a vida. O cara escolhe a morte. Por que ele escolhe? Porque você tem essa condição de escolher entre o bem e o mal. Você decide o que você vai fazer. Então não tem essa desculpinha. Eu fiz isso porque um espírito hereditário lá atrás me forçou a fazer, porque meu avô tal me fez, tinha um espírito nele que está em mim hoje. Responsabilidade é pessoal, é sua. Seu pai pode ter sido uma bênção e você pode ser um desastre. Você pode ser uma bênção, um homem de Deus e o seu filho um desastre. Por quê? Porque a decisão é pessoal. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então a responsabilidade é pessoal. E como que Deus endurece os corações, irmãos? Deus endurece os corações muitas vezes. Uma maneira que acaba endurecendo os nossos corações é que Deus endurece os nossos corações através do seu poder, através de sinais, através do seu amor. Jesus não era um homem de amor, um homem de cura, e as pessoas não ficavam, quanto mais Jesus curava, mais duro as pessoas ficavam. Estevão estava pregando sobre Moisés, falando as bênçãos de Deus, falando que Deus tinha mandado um resgatador, tinha mandado um restaurador que era Jesus Cristo e tal, falando desde Moisés. E Estevão estava pregando com tanto fervor, com tanta unção,
que os homens que apedrejaram ele, não era o pessoal da igreja de Jerusalém, não. As pessoas que apedrejaram Estevão, quando olhavam para Estevão pregando, o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Não é isso? Vocês lembram? Que quem estava vendo o rosto de Estevão como de um anjo foi os fariseus, as pessoas que o apedrejaram. Apesar de ele estar vendo o rosto dele como um anjo, o coração deles aconteceu o quê? Endureceu mais a ponto de eles pegarem pedra e matar o homem à pedrada. E vendo apedrejar um anjo. Está claro ali para eles. É Deus, é próprio a boca de Deus falando com a gente. E mesmo assim eles se endureceram para com Deus. E só para fechar, irmãos, eu tinha mais algumas coisas, mas não vai dar para terminar. Eu espero que já tenha atendido a necessidade desse dia. Vamos só ler 2 textos. Mateus capítulo 13. Eu vou até pedir para o grupo de louvor já vir à frente para cantar a última música, para ganhando tempo. O grupo de louvor pode vir à frente. Mateus capítulo 13. Olha o que o texto diz, se a gente lê de forma descuidada. Mateus capítulo 13, versículo 15. Jesus falou, a Bíblia fala, perguntaram para Jesus, por que o senhor fala em parábolas? A gente acha, Jesus fala em parábolas para a coisa ficar mais fácil. Não, Jesus fala em parábolas para a coisa ficar mais complicada. Ele falava em parábolas para a pessoa não entender mesmo. É o que ele diz aqui. Só para os irmãos não achar que eu estou falando demais, né? No 13 diz assim, 13. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, e muito menos compreendem. Então Jesus falava em parábolas para eles não ouvir, para eles não entenderem, para não compreender. Por que Jesus agia assim? Porque eles não eram eleitos? Aquelas pessoas ali não eram eleitas? Ele explica no 15, por que ele falava em parábolas? Posto que o coração desse povo está o quê? Petrificado. De má vontade escutaram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam e sejam por mim curados. Então eles decidiram endurecer o coração, como o faraó. Decidiram endurecer o coração para que, aí quando a palavra vem, a palavra não encontra uma terra boa, encontra uma terra dura, porque eu decidi ser duro, eu decidi não ouvir. Se hoje, foi até citado na EBD, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então é você que endurece o coração, irmão, não é Deus, é você. Não é que você não foi eleito, é que você é rebelde, é teimoso. Então hoje é tempo de se arrepender. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 21, diz assim, esse Deus que as pessoas acusam de endurecedor de coração, olha o que ele fala no 21, no de Romanos. Quanto a Israel, no entanto, afirmou, o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Deus sempre com misericórdia, Deus sempre estendendo a mão, e o povo sempre se endurecendo. E muitas vezes por causa desse entendimento errado, que Deus tem esse tipo de caráter, esse tipo de atributo, então ele é soberano, então ele faz o que ele quer. Sim, irmão, Deus é soberano, ele faz o que ele quer, isso aí ninguém está discutindo, mas ele, ao mesmo tempo que ele é soberano, ele é amor, ele é misericórdia, ele é justiça, e ele é coerência. Deus não é ilógico, Deus é coerente, e Deus muitas vezes por causa dessa doutrina, Deus é visto, é acusado como um Deus incoerente, porque como que Deus escolhe um e não escolhe o outro? Aos nossos olhos é incoerente. Mas ele é soberano. Mas a soberania está conflitando com a justiça. E os atributos de Deus não se conflitam. Todos são alinhados, todos são 100% e nenhum conflita com o outro. Muito pelo contrário, um ajuda o outro. Amém, irmãos? Vamos continuar, mas não hoje, né? Então que Deus nos abençoe e que essa palavra fale aos nossos corações. Espero que a palavra de hoje tenha ajudado os irmãos no melhor entendimento desse texto, que eu acredito ser muito polêmico. Foi muito rápido, né? Mas não deu tempo dos irmãos perguntarem, vão ficar em pé. Mas eu creio que quem estava com ouvidos para ouvir, ouviu. Amém? Vamos orar, irmãos? Sim, Pai.